Bom, semana passada nós falamos sobre a igreja imperfeita, né? E rendeu, né? Muita coisa, até passamos do horário, porque é um assunto muito abrangente e complexo, mas ao mesmo tempo é que a gente começa a trazer muitas especulações, então isso é um pouquinho complicado. Mas o que nós temos que ter em mente é que a igreja é imperfeita enquanto estiver nessa terra. Vai ter problemas. Enquanto tiver pecadores, né, envolvidos aqui na igreja, vai ter problemas na igreja. Cada um aqui tem o seu jeito, cada um foi criado de uma forma, cada um tem um conceito. E a confissão de fé ela vai trazer também, afunilar essa questão, né, conforme nós vimos de manhã. Por isso nós temos uma confissão de fé, para nos ajudar a ter um norte, para onde a igreja tem que olhar, né? Mas, mesmo assim, ainda há imperfeições, porque a nossa confissão ela não é inerrante como as Escrituras. Vai conter problemas, algumas falhas, pode sim. Mas o que tange aquilo que nós acreditamos, a base da nossa fé, ela aborda muito bem aquilo que tange a nossa fé. Então, isso vai trazer unidade para nós. Mas tendo sempre em mente, irmãos, que a igreja ela é imperfeita no sentido de que as pessoas que estão envolvidas na igreja, elas são imperfeitas, pecadoras, mas não deixa de ser a igreja de Cristo. É a igreja que Cristo pagou com seu sangue. Então isso nos traz também temor, né? Conforme eu falei, a igreja de Corinto tinha tudo para nós olharmos e falar que essa igreja aí não é uma igreja de Cristo. A igreja tinha todos os dons, mas também tinha pecados horríveis sendo cometidos ali. Mas Paulo ele insiste ali, porque ele entendia que por mais de todas as imperfeições que ela tinha, ela é uma igreja que cria em Cristo. E ela foi exortada, e na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, você vê que ele está mais alegre com essa igreja, porque eles entenderam aquilo que ele exortou. Então, é isso que nós temos que ter em mente. A igreja ela é imperfeita. Tá? Igreja perfeita não é a igreja que conhece os 5 pontos do calvinismo, não é isso. Isso é o que a gente crê, é a nossa teologia, mas isso não é o critério para ser salvo. O critério para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o critério. É crer nele. O resto é um aperfeiçoamento, conforme o pastor explicou, né? Logo antes de começar a EBD. É um aperfeiçoamento da nossa fé, do nosso conhecimento. Mas o que tange a salvação é graça através da nossa fé em Jesus Cristo. Isso é salvação. Ponto. Ao decorrer disso, é um aperfeiçoamento do nosso conhecimento e da nossa fé. Amém? E agora, no quarto parágrafo, nós vamos falar sobre o cabeça da igreja. E aqui eu acho que vai render também um pouquinho. Porque é um assunto bem complexo. A minha pretensão é que consiga terminar. Mas começa a entrar em questões até de história aqui, né? Como a igreja enxergou ao longo da história, e vai ser abordada a própria igreja católica, que a gente viu no domingo passado, que é considerada uma sinagoga de Satanás. E nós vamos ver por que isso. Por que ela é considerada uma sinagoga de Satanás? Mas a princípio o título é Jesus Cristo é o cabeça da igreja, desmistificando o Papa como cabeça, né? Então esse é o objetivo principal também da confissão, em mostrar o cabeça da igreja e desmistificar a compreensão que na época tinha e que ainda hoje reverbera ao nosso tempo, que o Papa é o cabeça da igreja. Então o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Então, é sobre Cristo que está isso tudo. Não é sobre o Papa, mas é Cristo. É sobre Ele que Deus designou o poder, a instituição, a ordenação e o governo da igreja. Então é Cristo que governa a igreja. Nem o Papa, e aqui nós vamos entrar no assunto que a nossa confissão vai bater bastante. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser o cabeça dessa, ou seja, da igreja. Antes, é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com esplendor de sua vinda. Então,
O problema que a nossa confissão ela levanta e ela vai abordar é que o Papa é o anticristo relatado principalmente por Paulo, o homem do pecado. A nossa confissão, quando foi redigida, enxergou no Papa o anticristo. E os reformadores também enxergaram isso. Irmãos, não está errado em olhar para o Papa e ver ele como um anticristo, porque ele realmente é um anticristo. Ele se coloca no lugar de Cristo. Nós vamos ver esse termo, o que significa ser um anticristo. Ou seja, se colocar no lugar de Cristo. E o Papa faz isso. Ele se coloca no lugar desse cabeça que é Cristo. Ou então, de certa forma, ele acaba sendo um anticristo. Mas a nossa compreensão dentro da confissão é que não é somente a pessoa, não é a pessoa Papa, mas é o sistema da Igreja Católica, o sistema papal, que é um sistema anticristo. Então tenha isso a princípio em mente, que não é a pessoa em si, o Papa, mas o sistema católico. O sistema papal é um sistema anticristo, tá? Suprimimos esta parte da confissão, pois cremos que quando a Escritura fala sobre a figura do anticristo escatológico, o homem do pecado e filho da perdição, ele está se referindo a uma pessoa individual que surgiu no final dos tempos. Isso nós vamos ver em 2 Tessalonicenses 2, verso 2 a 9. E não especificamente ao título de Papa. Embora tanto o Papa, que está aí agora, como os que vieram antes dele tenham sido anticristos. Isto é, inimigos do Cristo de Deus e da verdade que ele testemunhou. Então, a forma que a confissão ela abordou essa questão do anticristo, principalmente alguns teólogos do nosso tempo, e o Samuel Waldron entra em um desses, ele vai falar que nessa parte a nossa confissão ela cometeu um erro em colocar o Papa, especificamente a pessoa Papa, como o anticristo, o homem do pecado, relatado em 2 Tessalonicenses. Então eles colocam isso como um erro. Mas perceba que no final ele vai falar: o Papa que está aí agora, como os que vieram antes dele, tenham sido anticristos. Ou seja, por mais que ele não seja esse homem específico de Tessalonicenses, o homem específico, o anticristo, o sistema é um anticristo. O Papa se colocando no lugar de Cristo, ele se torna um anticristo, mas não a pessoa mesmo, o homem do pecado relatado por Paulo. Entendeu? Então nós vamos começar a abordar agora. Um só mediador. Somente o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Isso você vai encontrar em Colossenses 1,18. É nele, por nomeação do Pai, que todo o poder para o chamado, instituição, ordem ou governo da igreja, não temos mais múltiplos seres humanos falíveis e pecaminosos como mediadores entre nós e Deus. Então, a partir do momento que entrou o pacto da graça, irmãos, o nosso mediador não passa a ser mais homem, é o próprio Cristo. Na antiga aliança, quem que intermediava entre o povo e Deus? Os sacerdotes. Eram os sacerdotes que faziam essa intermediação entre o povo e o próprio Deus. Entende? Mas no Novo Testamento nós enxergamos isso em Cristo. Ele é o sumo sacerdote, conforme Hebreus. Ele é o nosso mediador. Não temos mais múltiplos seres humanos falíveis e pecaminosos como mediadores entre nós e Deus. Na nova aliança há apenas um mediador, e este mediador é também o governante de sua igreja. Deus o Pai designou Cristo como cabeça e rei da igreja. Seu ser, o cabeça e governante, disso significa que ele é quem tem a autoridade e o poder para chamar, instituir, ordenar e governar a igreja. É somente ele que pode governar a igreja, pois é o seu corpo e a sua posse. Então, se Cristo morre pela sua igreja, conforme nós vemos em Efésios, que Cristo
ele morre pela sua noiva, que é a igreja, quem é o dono da igreja? Cristo. Não é homem, pois o homem ele não tem essa capacidade de comprar uma igreja, mas somente Cristo. E esse foi o desígnio do Pai para com Cristo, que ele fosse o cabeça, e ele é o cabeça da igreja, porque ele pagou com o seu sangue, ele comprou essa igreja com o seu sangue. Então só ele é o governante dessa igreja, ele pagou por ela. É como se eu comprasse um terreno e alguém falasse assim: não, esse terreno aqui não é do Felipe, não, esse terreno aqui é meu. Aí as pessoas: não, mas foi o Felipe que pagou. Não, mas não interessa, o terreno é meu. É mais ou menos isso que está acontecendo e que a Igreja Católica faz. Cristo que pagou, não o Papa, não a igreja. Eles colocam também a igreja como suprema nessa questão. Mas o próprio Cristo paga pela igreja com o seu sangue. E vamos ressaltar que o Papa não é o anticristo, certo? Então agora nossa função, e agora vamos compreender que o Papa não é o anticristo. Vamos compreender isso melhor. Agora a confissão move-se para deixar clara a sua posição sobre o Papa de Roma. Ele não é, em nenhum sentido, o cabeça da igreja, mas é de fato esse anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição. Então eles enxergam o Papa, o filho da perdição. Se há um artigo que deve ser revisado na nossa confissão, então muitos escolheriam este parágrafo. A confissão aqui está identificando especificamente o ofício do Papa com o anticristo, que acreditamos que não pode ser apoiado exegeticamente, embora tenha sido acreditado por praticamente todos os reformadores. Aqui os estudiosos, e Samuel Waldron, que é um batista reformado, confissional, enxerga que a nossa confissão, na época que foi redigida, eles erraram exegeticamente em identificar o próprio Papa, a pessoa Papa, como o anticristo, o homem do pecado. Nesse sentido, a confissão ela erra, exegeticamente falando. Mas se nós olharmos ele como entrando no lugar de Cristo como mediador, não está errado. Compreende? É um sistema ou é uma pessoa anticristã ou anticristo, mas ele não é a pessoa designada como o homem do pecado. Então eles colocam isso como um erro na nossa confissão. Nós vamos entender, calma, não se assuste ainda não. Mas eles entendem que exegeticamente nessa questão, e nós entendemos porque da onde veio a igreja, irmãos, somente os reformadores, eles advêm da igreja católica. Então eles enxergam tudo o que acontece nas escrituras na própria igreja católica. O sistema que envolve a igreja católica e o papado é totalmente anticristo. Então eles logo olham para o Papa e dizem: não, esse aí é o homem do pecado. Irmãos, sinceramente, se nós estivéssemos lá, nós também faríamos a mesma coisa. Ou não? Só eu. Ao olhar tudo que o Papa designa para si, colocando ele, e nós vamos ver isso na história, irmãos, homens que falaram que eles eram o representante de Cristo na terra. Então, ao olhar isso, a única coisa que eles olham e observam: não, realmente ele é o próprio homem do pecado, ele é o anticristo. Mas é um erro, irmãos, porque a Bíblia não faz isso. Ela não coloca quem será. Muito provavelmente alguns exegetas vão dizer que é um sistema, e não uma pessoa em si, um homem em si, mas um sistema anticristo. Vale ressaltar Maria Sanguinária, Sim. um sistema governamental que perseguia e matava os cristãos, separatistas. Né? Então vale lembrar desse contexto. Aí você tem essa igreja envolvida com a morte dos cristãos, você vai chegar com isso. Né? Então é bem o que você está falando, é e não é, né? É e não é. É e não é. Porque tudo aquilo que é anticristo, irmãos, tudo aquilo que é contra Cristo, ou se coloca no lugar de Cristo, acaba sendo um anticristo. O sistema anticristão, ou anticristo, né? Mas nós não podemos trazer essa intitulação a uma pessoa em si, o próprio Papa. Embora o papado pareça ser considerado o anticristo na medida em que o ofício exalta o Papa na igreja contra Cristo, mas não pode ser tão definitivamente identificado com essas passagens.
Anticristo não significa apenas contra Cristo, mas também pode significar em vez de Cristo. O Papa, como cabeça da igreja, funciona em vez de Cristo na terra, ou seja, no lugar de Cristo na terra. É assim que a igreja católica entende. Ele é a própria representação, ele está no lugar de Cristo aqui na terra. É assim que a igreja católica enxerga o papado. Mas não acreditamos que seja correto descrever o papado como esse anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição. Entenderam? Então, o homem em si, papa, não é o anticristo. Né? É um erro nós fazermos isso exegeticamente falando. É um erro. Mas se falarmos no sistema, ele é anticristão, ou ele é anticristo. Ele se colocar no lugar de Cristo, conforme nós vemos aqui, em vez de Cristo ou no lugar de Cristo, ele acaba sendo anticristo. Entendeu? E aí Samuel Aldo vai falar sobre isso. Muitos que defendem firmemente a confissão duvidam do valor do seu dogmático em relação ao Papa ser o anticristo. Essa é uma daquelas afirmações que deveriam ser apropriadamente eliminada em uma revisão da confissão. Entretanto, essa leve supressão deveria ser feita não devido a qualquer enfraquecimento das nossas convicções acerca da condição apóstata da Igreja Romana ou do caráter ímpio e herético das afirmações do Papa, mas sim devido a convicções exegéticas de que a declaração da confissão é falsa ou destituída de base bíblica. É pesado, né? Mas nós nos apegamos ao quê? Nós entendemos um erro nessa questão exegeticamente falando, de que identificar o Papa como anticristo, mas por que nós não vamos arrancar isso? Vamos arrancar isso da confissão, porque isso aqui não... Porque nós entendemos que eles são realmente um anticristo, nesse sentido de sistema, e não identificando o Papa como o homem do pecado. Mas Samuel Aldrin, na visão dele, deveria ser eliminado essa parte da confissão, porque é um erro exegético colocar o Papa como o homem do pecado. Mas, se nós olharmos realmente, ele se colocando no lugar de Cristo, ele se torna um anticristo. Todo aquele que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo, irmãos, não somente na igreja católica. Em qualquer igreja ou religião que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. Até mesmo uma igreja evangélica. Quantas igrejas aí, pastores se colocam praticamente no lugar de Cristo? Não, eu perdoo o seu pecado. Não, se você fizer isso, você está perdoado. Ou seja, ele está se colocando no lugar de Cristo. Ele é um anticristo. Entende? Pode falar, Jessé. Ficaria mais coerente, então, na hora de pensar na confissão aplicando para hoje, em vez de deixar o artigo indefinido, não estou sugerindo nenhuma mudança, só de pensamento aplicacional para hoje. Deixar um artigo definido o pensamento, ele é um anticristo, ele tem que ser o anticristo. Seria uma opção. Um anticristo. E não o anticristo no sentido de pessoa, o homem do pecado. Seria uma opção. João, na carta dele, ele fala que há já anticristo. Sim. Já tem essas pessoas anticristos. Tem? A visão de Tessalonicenses é uma visão teoricamente escatológica. Então é difícil até hoje, nos nossos dias, em 2023, afirmar quem é. E aí vai variar, né? Porque até no meio reformado, quantas visões escatológicas nós temos? Difere bastante. Então, afirmar assertivamente qual é o CPF do cabra, que é o anticristo, aí é muita presunção, né? Mas entendemos por causa da época, né? Sim. A nossa compreensão é dentro do contexto. Entende? Então a gente não pode... então eles estão errados em todo sentido, mas a gente tem que olhar para o contexto deles. Entende? Porque se nós estivéssemos no contexto deles, nós faríamos a mesma coisa. Entende? Basicamente, como vocês estão falando, dependendo foi o contexto da vida deles na época. É a mesma coisa que aconteceu com a gente. Na congregação que a gente chegava, foi o que a gente vivia lá. Eu não tenho uma visão teológica de outras denominações, mas o que aconteceu foi que eu disse que os homens que presidiam lá, os anciões, são a própria imagem de Satanás. E eles se ofenderam quando eu disse para eles que eles estavam servindo a Satanás e não a Deus dentro daquela denominação. E o que eles falaram, nossa, eles estão criticando, ele está criticando os anciões, os homens de Deus, cujo Deus fala na boca deles, mostrando de acordo com as escrituras, mostrei que eles são a imagem do Satanás. Eles não são os Satanás, mas eles representam ele, né? Então,
É um sistema anticristo. Como se, por exemplo, se a católica enxergasse, uma vez eu li um livro do Hernando Dias Lopes falando sobre isso, né? Ele disse que os católicos enxergam o Papa como se fosse Pedro, né? Nós vamos ver isso. Se enxergasse os pecados de Pedro, se eles conseguissem ver quem foi Pedro diante de Cristo, Pedro no Monte da Transfiguração, se visse que ele nem entendeu o que estava acontecendo ali, quando Cristo disse que devia ser entregue, se ele entendesse aquilo ali, até que ele poderia ser considerado. Mas até então nem eles entendem isso. Sim. No próprio texto que eles usam sobre quando Jesus faz a declaração que sobre essa pedra, logo em seguida Pedro é exortado. Para trás de mim, Satanás. Não pode ser considerado. Entende? Então, como que essa pessoa pode ser um representante de Cristo se logo ele está sendo repreendido pelo próprio Cristo? Então, já é anti-exegético isso daí. Já é um erro de exegese. Mas, irmãos, quando vocês lerem isso, levem nessa questão o contexto. Entende? O contexto em si que eles estavam vivendo. Isso vai te dar uma clareza de compreensão. E entender que todo aquele que se coloca no lugar de Cristo, ele se torna um anticristo. Isso em qualquer igreja e qualquer religião, não somente na igreja católica. Está sendo abordada a igreja católica porque era a igreja predominante da época. Mas se nós aplicarmos no nosso dia, você vai encontrar um monte de anticristo se colocando no lugar de Cristo. É nesse sentido que nós temos que olhar. Todo aquele que se coloca no lugar de Cristo como mediador, trazendo até mesmo salvação. Se você fizer isso, você vai ser salvo. Ele é um anticristo, ele está se colocando no lugar de Cristo. É um erro. Entendeu? Mas a confissão aborda porque era a igreja predominante da época, a igreja católica. Papa, o sucessor de Pedro. E aí nós vamos entender agora. De acordo com a doutrina oficial da Igreja Católica Romana, definida no primeiro Concílio Vaticano em 1870, Jesus Cristo instituiu o papado com o apóstolo Pedro e o bispo de Roma como sucessor de Pedro. Exerce autoridade suprema, ou seja, supremacia sobre toda a igreja. Perceba o que eles estão falando? Isso aqui é um documento da Igreja Católica. Jesus Cristo instituiu o papado, olha o que eles estão falando, com o apóstolo Pedro e o bispo de Roma. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Que Bíblia que eles estão usando? Como sucessor de Pedro. Exerce autoridade suprema, ou seja, primazia sobre toda a igreja. Mas tanto as igrejas ortodoxas, orientais, quanto as denominações protestantes negam essa alegação. Eu coloquei aqui a referência, caso você queira estudar mais sobre isso, é a história do cristianismo, tá? Se você quiser buscar lá, tá aqui a referência de um livro para você estudar aí, tá bom? Mas percebam, o que eles fazem, isso não é totalmente demoníaco? Em falar que Jesus instituiu o papado com o apóstolo Pedro e o bispo de Roma. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Eu tentei olhar na história, eu não vejo um texto bíblico que eles estejam embasados para falar que o papado é a continuação do próprio Pedro. Nós não temos isso nas escrituras, mas nós vamos ver isso na questão da história deles. A raiz do problema, e aqui nós vamos entender o porquê, como que eles enxergam o papado. Ninguém parece saber ao certo como a estrutura de um único pastor assistido por anciões e diáconos tornou-se o padrão generalizado nas igrejas. Mas sabemos que isso aconteceu e vários fatores provavelmente influenciaram essa tendência. Então, nós não temos nenhum documento que fala, foi nesse momento que eles enxergaram, eles instituíram o Papa deste momento. Nós não temos. Por isso ele fala, ninguém parece saber ao certo como foi estruturado isso. Não tem. Se você olhar na história, livros de história, até mesmo secular, né, de autores que não são cristãos, você não encontra isso. Então, a gente vai ter algumas especulações de acordo com a história, como isso foi instituído. Aparentemente, um dos presbíteros se dispunha a corresponder-se com outras igrejas e a gerenciar os fundos destinados aos pobres, a pregar a verdadeira fé durante os conflitos com os mestres hereges e a administrar a ceia.
ou a Eucaristia. Demorou alguns anos para que o ministério tríplice de Inácio fosse adotado em todos os lugares. Sabemos, por exemplo, que foi somente por volta de 180 que Alexandria foi dirigida por um só bispo, ou um único bispo. Então, no início lá da igreja, o que se sabe é que o presbítero se dispunha a essas 3 funções: gerenciar os fundos destinados aos pobres, pregar a fé durante os conflitos com os mestres e administrar as ceias. Então, esse era a principal, a tríplice função que Inácio, ele principalmente vai designar. A função de um presbítero. Entende? Então, essa era a função no primeiro século de um presbítero. Ele deveria buscar recursos para os pobres, pregar a verdadeira fé, e lutar contra os conflitos contra os mestres hereges e administrar a ceia. Essa era a função do ministro ou do presbítero ali. A outra questão aqui que nós vamos entrar é na tradição ininterrupta. No fim do segundo século, porém, o bispo era o líder incontestado dos assuntos eclesiásticos em suas mãos. Em suas mãos foram, aos poucos, fortalecidas em virtude do conflito com os gnósticos, os quais recorriam a uma sucessão de mestres que remontavam aos apóstolos. Então, esses bispos, a partir do segundo século, eles foram colocados como líderes, realmente, um líder. E nós vemos no slide anterior aqui que Alexandria foi dirigida por um único bispo. Então, aqui já no segundo século, já existe essa questão de um bispo já está coordenando algumas igrejas. Um líder incontestado dos assuntos eclesiásticos. Então ele já era o cara que coordenava tudo ali na igreja. Ele combatia a heresia, ele coordenava as igrejas. Então isso já nós encontramos ali nos primeiros séculos. Jesus, na alegação dos gnósticos, havia confiado uma sabedoria secreta a determinados mestres antes de ascender ao céu, os quais, por sua vez, transmitiram essa verdade especial aos outros mestres. Eles, por sua vez, ou seja, os gnósticos, a outros. Segundo essa lógica, os que possuíam a verdadeira filosofia seriam os mestres gnósticos, e não as igrejas católicas. Então a heresia que é levantada aqui é o quê? Que o próprio Jesus, na alegação dos gnósticos, havia confiado uma sabedoria secreta a determinados mestres. Essa é uma visão gnóstica. E os bispos daquela época vai começar a combater os gnosticismos, os gnósticos. E nós vamos entender por que essa tradição aqui vai ajudar eles a combater essa heresia levantada pela igreja, ou pelos gnósticos. Os cristãos católicos reagiram a essa argumentação reafirmando o ensinamento público das igrejas, a regra de fé e os bispos nas igrejas, segundo fora estabelecido pelos apóstolos. Então, a ideia deles é: vamos defender a nossa fé, vamos combater a heresia. Como? Falando que, trazendo a genealogia dos bispos e trazendo até os apóstolos, mostrando que os bispos da nossa igreja, ou da igreja católica, advêm dos próprios apóstolos. E tudo que eles ensinaram advém dos próprios apóstolos. Então tudo que eles falaram logo é verdade, é bíblico. Por isso eles estão dizendo essa tradição ininterrupta, porque eles vão olhar para a tradição, ou seja, eles vão olhar para os bispos passados até chegar aos apóstolos, ou o apóstolo Pedro, que transmitiu as verdades bíblicas para esses bispos. E aí com isso eles vão combater o gnosticismo. Essa era a ideia da igreja católica. Mas percebam que eles vão cair no mesmo erro do gnosticismo, em falar que Jesus ele foi passando isso para os mestres. Eles tentam refutar, mas acaba caindo no mesmo erro. Esse argumento foi descrito pela primeira vez por Egésipo, um historiador que viajou na Palestina até Roma, em meados do segundo século, e que se associou com muitos bispos ao longo do caminho e ouviu a mesma doutrina de todos eles. Então havia um comum pensamento, uma comunhão em sentido de pensamento e teologia.
esse historiador egésico, ele constatou isso. Ele viu que havia uma unidade de pensamento entre todos eles. O ensinamento católico ou ortodoxo era público, disponível para qualquer um, e em cada sucessão e cidade. Disse ele: o que a lei, os profetas e o Senhor pregaram é fielmente seguido. Então ele vai fazer o quê? Ele começa a analisar esses líderes, esses mestres. E ao constatar, não, eles têm uma unidade de pensamento. Logo, eles têm realmente a verdade descrita pelo próprio Jesus Cristo, transmitida pelos apóstolos. Mais tarde, no mesmo século, Irineu na Gália e Tertuliano no norte da África seguiram esse caminho antignóstico traçado por Egésico. Eles apontavam para uma sucessão de bispos nas igrejas católicas, iniciada nos apóstolos, e argumentavam que isso garantia a tradição ininterrupta da doutrina apostólica, concluindo que os gnósticos estavam errados e os católicos estavam certos. Entenderam? A ideia deles é olhar para a tradição e ver que essa doutrina que foi passada para cada bispo era uma doutrina verdadeira. E logo, a doutrina do gnosticismo estava errada. O intuito deles é bom, mas eles acabam errando. Porque eles vão começar a instituir pessoas que realmente foram sucessores do próprio Pedro. Entende? Então eles acabam caindo em erros. Mas o intuito deles era de defender a fé cristã contra o gnosticismo. Então, daí se começa o problema do papado, desse homem principal, desse bispo, que através da tradição foi chegado até ele os ensinamentos dos apóstolos. Entenderam? Alguma dúvida? Tá bom. Obra de Deus. A argumentação católica é que o Espírito Santo habitou na igreja e orientou suas decisões de tal modo que os desenvolvimentos ocorridos nos primeiros séculos, tanto em questões de doutrina quanto no que diz respeito à estrutura eclesiástica, foram obra de Deus, não dos homens, e são, por conseguinte, permanentes e obrigatórias para a igreja. Essa é a argumentação católica. É uma obra de Deus. Foi Deus quem, através do Espírito Santo, habitou, ou seja, capacitou a igreja para decidir ou desenvolver, a doutrina e a estrutura da igreja eclesiástica. Então, através disso, ele diz que isso aí é obrigatório, permanente para todas as igrejas. Então, a forma de governo dele torna-se obrigatório para todas as igrejas. O sistema teológico logo se torna obrigatório para todas as igrejas. Porque eles entendem que o Espírito Santo habitou na igreja para orientá-los. Então, se a igreja entendeu que aquele homem era um bispo responsável por defender a fé, então logo todas as igrejas vão ter que aceitar isso. Porque o Espírito Santo os guiou para isso. Percebe? O erro já está lá no início. E vem discorrendo até hoje. Nossa pergunta: qual autoridade decisória a ascensão do cargo episcopal de bispo representa para os cristãos? Não sofre em silêncio, mas produz respostas conflitantes. Nossas discordâncias explicam, em parte, nossas diferenças confessionais até hoje. Contudo, mesmo no terceiro século, muitos sentiam que o chegado do episcopado significava a partida do Espírito Santo. Ou seja, os bispos estavam no lugar do Espírito Santo. Olha onde eles chegaram. Em que o Papa, e eles enxergavam que a igreja ela estava ali sendo guiada pelo Espírito Santo. Logo, eles instituíram bispos. E se esse bispo ele é realmente designado, ele tem a sucessão apostólica, não precisa de Espírito Santo. Ele está no lugar do Espírito Santo. Pesado, hein? Logo, Cristo é o vigário. Logo, o Papa é vigário de Cristo. É o representante de Cristo aqui na terra e não o Espírito Santo.
Então, isso entra em contradição com o que nós vimos em João, quando Cristo envia o Espírito Santo. Na visão deles, o Papa faz a função do Espírito Santo na Terra. Pesado, hein? Por isso, irmãos, por isso que os reformadores enxergaram isso como realmente um sistema anticristão ou anticristo. Perceba a declaração. Um homem que se coloca no lugar do Espírito Santo. Isso é totalmente anticristo. Então, se nós estivéssemos naquela época, com certeza nós teríamos a mesma percepção. Elucida também o parágrafo anterior. Você percebe que a confissão, todos os parágrafos, eles vêm definindo e já preparando o terreno para o próximo assunto. Sim. E eles se conversam, né? E assim nós podemos ver que isso aí é uma sinagoga de Satanás, justamente por esses pilares aí, mas que pode ocorrer salvação ano que vem. Mas olhando para o sistema ali, é falso, é uma seita. Cristo não está ali. Exatamente. Olhando para isso. Bom lembrar, pastor. Porque é exatamente isso. Porque houve muita dúvida. Como que nós vamos identificar? Como saber se é uma igreja, sinagoga de Satanás? Irmãos, está aqui. Olha aqui, ó, que a tradição diz. Irmãos, isso foi naquela época, mas hoje nós vemos isso. Então, qualquer igreja que faz isso, ela é uma igreja anticristo. É uma sinagoga de Satanás. Entendeu? Então, daqui você já tem uma compreensão. Qualquer igreja que faz isso é uma sinagoga de Satanás. Então, hoje mesmo, nós temos o exemplo, como o irmão Flávio falou, da CCD. Eles colocam em homens que se denominam como se fossem deuses, né? E aí isso daí caracteriza o sistema da igreja como um sistema anticristo. E, por exemplo, nós temos visto isso acontecendo. Pessoas que são enganadas pelo Espírito Santo e não suportam mais ficar ali, elas querem sair correndo ali. É assim como numa igreja católica, que eu quis. Ela vem os salvos ali, né? Se um salvo for iluminado ali pelo Espírito Santo, ele vai querer sair dali de qualquer jeito. Não vai ficar a vida toda dele ali de jeito nenhum. Por isso os reformadores eram revoltados com a igreja católica. Eram revoltados. Você vê, principalmente os comentários bíblicos deles eram revoltados contra a igreja católica. Porque eles viram isso exatamente na igreja católica. Né? E é exatamente. É que na época, como eu disse, era o sistema daquela época. Ela estava em tudo, até mesmo no governo, no sentido político. Então, como eles enxergavam isso, lógico, como um anticristo. Entende? Mas hoje nós enxergamos várias igrejas, como a CBB, né? CCB, perdão. CBB também tá quase. Mas como uma sinagoga de Satanás. Entende? Porque eles descartam as escrituras, eles descartam o próprio Cristo, colocam o homem como a primazia de tudo. O homem ali, ele é o principal, ele pode perdoar pecado, ele pode colocar a pessoa em pecado. Ó, você não está mais salvo. Você vê que ele se coloca no lugar de Cristo. Isso é um sistema anticristo. Entende? Muito contexto também, né? Porque, por exemplo, pensando nisso que o Vitor falou, lá em Minas Gerais, lá nas cidades, Minas é grande e tem cidadezinhas que ficam isoladas. E nas cidadezinhas só tem uma igreja católica. A pessoa vai para onde? A pessoa não tem dinheiro, a pessoa não tem recurso. E é uma salva em Cristo. E ela tem um seu relacionamento com Cristo. Né? E talvez ela fique ali naquele meio ali, por causa do seu relacionamento com Cristo e tudo mais, mas não tem para onde ir. Existem casos extremos, né? Esses casos extremos aí é uma exceção, no caso. Isso, exceção da. Mas eu acredito assim, na questão da pessoa ter a opção de sair. Sim. E ter uma igreja, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa está numa igreja católica ou numa CCD da vida, ela tem uma Deus é uma, né, que prega e afirma que a salvação é por obras, e ela tem a iluminação do Espírito, mas ela, por opção própria, ela fala, não, eu quero continuar aqui porque não tem problema. Aí eu fico assim, eu me questiono se a pessoa foi salva mesmo. Não vou cravar que não é. Porém eu me questiono, porque a pessoa às vezes ela sabe que tem uma igreja que é bíblica, uma igreja que é adventista, ela sabe que tem outras opções, e ela deliberadamente quer ficar ali, quer continuar ali, aí é difícil. São casos que negam, né? Exatamente. Exatamente. Mas o que o pastor falou é interessante, é importante, porque tem casos que Tem muitos contextos. tem muitos contextos, exatamente. E tem casos que a pessoa não tem o que fazer, não tem escolha e ela, por não querer estar longe de uma igreja,
continuar ali, mas por opção, sem por não ter opção. É isso que Pode ocorrer. pode ocorrer. Acho que o desejo dela é estar numa igreja. Imagina você sentada lá ouvindo o padre falando um monte de asneira e ainda mais tirando Cristo do centro de tudo. De meio, sei lá, impossível. É que ela vai querer. Só que talvez a pessoa não tenha uma total compreensão. Ela tenha fé em Cristo, mas ela não tem uma compreensão teológica, não, que esse sistema é totalmente A anticristão. gente está se colocando no lugar dessa pessoa. É. Mas não existe situação. E eu mesmo, no caso, antes de sair lá, não que eu tive a opção, mas passou na minha cabeça de ficar lá ou não. Mas logo o Espírito Santo de Deus nos guia através da palavra. Não tinha condições mais de eu ficar num lugar onde as pessoas se opunham a Cristo mesmo. Eles têm a autonomia, toda a autonomia, porque não é a palavra de Deus que norteia eles. Então acaba sendo anticristo. Sobre o que vocês estavam falando aí sobre a Igreja Católica, é interessante também, respondendo a pergunta, né? Houve um grupo antigamente chamado dos Valdenses, né? Eles reconheceram toda essa corrupção na Igreja Católica, falavam em suas confissões que o Papa era o anticristo, e a solução deles, isso era bem antes da Reforma Protestante, né? Foi cultuar e louvar a Deus nos bosques, fora da Igreja Católica. Então eles passaram mais ou menos ali uns 100, 200 anos sem igreja. E aí quando houve a Reforma Protestante na França, eles se uniram ao Guilherme Farel, ao pessoal de Calvino, porque, beleza, agora tem uma igreja pura, agora a gente vai congregar. Mas até lá eles preferiram ficar sem igreja do que se corromper. Então é só um grupo assim que dá um exemplo pra gente, nesse caso, chegar a esse extremo. Acho que não seria tão pecado assim ficar sem nenhuma igreja visível. Na verdade, não é nem ficar sem igreja, mas se de fato acontecesse isso mesmo, eu imagino assim, o contexto que o pastor colocou como exemplo, né? Talvez já seria o próprio despertamento do próprio Deus, né? Levantando uma pessoa dessa maneira, dando essa clareza para ela do Evangelho, naquele determinado lugar, para ela começar ali um despertamento, para ele começar um despertamento em mais pessoas, como o caso que o irmão colocou aqui. Então, porque eu também teria um pouco de dificuldade de entender, ou eu entendi, é muito compreensível a pergunta da irmã Fabiana, porque uma pessoa chegar na compreensão do Evangelho, mas continuar congregando em uma seita, qualquer, não faz muito sentido isso. Então, acho que a gente poderia ir mais nessa linha de um despertamento, para começar ali um movimento em direção ao verdadeiro Evangelho. Irmãos, há caso e há caso. Por exemplo, uma senhorinha, ela não vai ter ímpeto de vamos abrir uma igreja aqui, vamos começar um movimento aqui, sozinha. Então, assim, a gente vê no caso de Lutero. O Lutero ele já tinha, né? Não, isso não aceito. Mas uma senhora, ela é muito difícil. É claro que nós acreditamos, irmãos, que Deus pode fazer isso. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós acreditamos em tudo isso. Que Deus ele pode mover, não juntar mais irmãos. Vamos lá, eu também acredito nessa forma. Vamos começar aqui. Mas existe casos e casos, né? Casos e casos. Mas sim, Deus pode, como foi com os valdenses. O grupo que começou, não, isso aqui já não está legal. Vamos. Será que tem mais pessoas que pensam assim como eu? Então vamos começar algo, né? Vamos. Exatamente. Sim, exatamente. Então, mas existe casos e casos, entendeu? É nesse sentido que está sendo falado, tá? É nesse sentido. A gente tem que olhar casos e casos. Uma senhorinha, talvez, ela não vai ter tanto ímpeto de começar algo, mas Deus pode ajudá-la também, levantar mais alguém com a mesma compreensão que ela, tal. Mas às vezes não, a pessoa pode morrer ali. E a gente vai dizer, não vai ser salva. É perigoso. Ou ela tem que se despertar já no final da vida. Sim. Sim. Então, tem vários casos. Vários casos. É uma coisa muito ampla, né, irmãos? A gente vai fazer muitas especulações aqui. É uma coisa muito ampla. Mas, de regra, sim, Deus vai tirar essa pessoa, sim. Ela vai sair dessa igreja, ela vai buscar uma igreja bíblica. Vai acontecer. Eu busquei uma igreja através da pregação do Evangelho. Eu comecei a orar para Deus preparar uma igreja bíblica, mesmo sem saber, talvez, de certo, que seria uma igreja bíblica. E nesse tempo, Deus com certeza, já estava tocando iluminando o pastor para que viesse. Talvez até, inclusive, na época que o Espírito Santo de Deus me guiou a orar, essa igreja nem existia. Não existia essa igreja. Mas Deus, logicamente, Ele vai deixar a sua igreja mover. Acho que aconteceu com todo mundo, a maioria aqui.
Né? Até, não, vamos buscar na internet. Foi o meu caso. Eu não aguento mais isso aqui. Imagina. Eu não tenho uma igreja que tenha a mesma percepção que eu tenho nas escrituras. Meu, eu A preciso igreja achar. católica, sentado lá, mas vamos rezar 10 Ave Maria. Aí não tem como. Exatamente. O Espírito Santo vai guiar essa pessoa, muito provavelmente. Mas a gente tem que olhar casos e a casos, tá, irmãos? Casos e casos. Tá bom? Maria, desculpa. Só citando o exemplo da cidade que eu nasci, era uma igreja católica na cidade, uma Assembleia de Deus, e um povo muito católico mesmo, praticante mesmo, católico na cidade. E a minha mãe, ela não tinha o mesmo entendimento da Assembleia de Deus, de coisas que eles pregavam lá, né? Principalmente a questão do batismo com o Espírito Santo. E para não ter uma noção, assim, de uma noção, acho que todas as famílias que falam que recebiam batismo com o Espírito Santo, o pastor, o mesmo sistema que colocava, criançada, todo mundo em volta do corpo para receber o batismo. A minha família nunca recebeu esse batismo. Então a gente era meio que taxado como se fossem pessoas impuras por conta disso, por não receber o batismo com o Espírito Santo. E a minha mãe chegou um momento que ela decidiu que ela não iria mais para a igreja. E não tinha nenhuma outra igreja próxima. E ela, com a saúde debilitada, ela decidiu que ela ficaria em casa mesmo, que em casa ela cultuaria o Senhor. Então ela tinha aquele momento dela, acordava de manhã, meditação na palavra, cantar louvores, o entendimento que ela tinha, mas ela não tinha aquele entendimento teológico. Mas também ela não ia mais à igreja porque ela não tinha aquela concordância com a doutrina da igreja também. Aí chegava à tarde também, lá no Senhor, lia a palavra, meditava na palavra, à noite a mesma coisa também. E eu acredito que nos últimos 5 anos de vida dela foi assim. Sozinha. Porque não tinha outra pessoa que tivesse o mesmo entendimento com ela. E ela achava que se ela compartilhasse aquilo na igreja, com apenas com aquele entendimento que ela tinha, ela poderia causar uma divisão na igreja, não saber, também não teria aquela justificativa ali, ela não saberia como lidar com aquela situação. Para falta do conhecimento também, para dividir o que ela entendia. Então, não, decidiu que sozinha mesmo ela. Essa seria a verdade. Sim. Então, É só para. A gente voltou no parágrafo anterior, né? Mas é só para ilustrar, porque volta no contexto da época. Os não separatistas não foram salvos, então? Porque permaneceram na igreja anglicana? E na própria história nós vemos aí que eles chamavam eles de irmãos. Os não separatistas tinham ainda uma amistosidade, né, entre eles. Por mais que não estivessem na mesma prática, confissões distintas. Mas é só para deixar claro que não é a placa de igreja que salva, é Cristo que salva. Só é graça. É por graça. É isso que nós temos que enfatizar. E pode ocorrer em qualquer lugar. Deus soberanamente pode salvar. Mais alguém? Não? Vamos ver se a gente consegue terminar. A igualdade da posição. Então, vale explicar que na igreja primitiva, ou seja, até o século III, os bispos eram iguais entre si em posição, autoridade e função. Então, a princípio era assim. Eles tinham ao mesmo ali o patamar, não tinha isso que sobressaía. No início do século IV e século VI, a Igreja Católica, ou Universal, se tornou como nós a conhecemos, a Igreja Católica Romana. E, consequentemente, o bispo romano passou a ter predominância. Então, a partir do século VI aqui, a Igreja Católica, ela tornou-se o que nós conhecemos hoje. Ela tinha predominância. E, consequentemente, o bispo romano passou a ter predominância. Entretanto, Shelley, ele explica que na teoria os bispos eram todos iguais. Mas na prática era totalmente diferente. Os bispos de igrejas estabelecidas pelos apóstolos gozavam de prestígio maior espiritual. Esses bispos exerciam autoridade sobre os pastores de igrejas menores. Shelley ainda destaca que o termo Papa não é crucial para a doutrina da supremacia papal, uma vez que o termo expressa o cuidado paterno do bispo com seu rebanho. Então, em primazia, eles tinham a mesma função, ninguém sobressaía. A princípio era isso. Mas, em meados do quarto século e sexto século, isso já começou a ficar um pouco diferente. Porque eles começaram a enxergar assim, não, a igreja aqui de Roma, segundo a maioria acredita, foi estabelecida pelo próprio Pedro e Paulo, a igreja romana.
Então, logo, essa igreja, espiritualmente falando, ela está superior às outras, porque foram os apóstolos que instituíram essa igreja. E logo, aqueles que presidem a igreja, ou seja, os bispos, eles também têm essa supremacia, eles estão acima dos outros. E aí ele entra a questão de os bispos e igrejas estabelecidas pelos apóstolos gozavam de prestígio maior espiritual. Esses bispos exerciam autoridade sobre os pastores e igrejas menores. Muito acontece isso no nosso tempo, não. As igrejas mais ricas, como Roma, porque ela era rica, porque ela tinha mais poder, estava envolvida com a política, entende? Ela tem essa questão de que ela foi instituída pelos apóstolos, então, opa, essa igreja aí é diferente. Espiritualmente falando, ela está elevada. Isso acontece nos nossos dias também. Essa igreja aí, ela é rica, tem bons teólogos, então essa aí tem a primazia. Ali é a referência. Então aconteceu isso na igreja católica. Então isso já começa a trazer uma referência. Opa, o bispo ali, ele tem uma primazia maior, porque ele está numa igreja instituída pelos apóstolos. Ou seja, ou ele está dando continuação do próprio Pedro, dos apóstolos ali. Aí está o Papa Calixto I. O primeiro a aceitar pecadores arrependidos como uma questão de política eclesiástica foi o bispo de Roma. Calixto, em 217 a 222, readmitiu membros penitentes que haviam cometido adultério e aborto, afirmando que a igreja é como a arca de Noé. Nela há tanto animais puros quanto impuros. Depois defendeu suas ações ao insistir que o bispo de Roma era próximo de Pedro, percebe? E que se o Senhor der a Pedro as chaves para ligar e desligar os pecados dos homens, essa era a primeira vez que os bispos de Roma alegavam ter tal autoridade especial. É que a foto aqui está escura, mas na mão dele tem duas chaves aí, ou seja, Pedro passou a chave aí para a mão desse Papa Calixto aí. Tinha que ser Calixto. E aí, Calistão? Tem que entender que foi obrigado. É a sucessão, né? Temos um papo entre nós. Perdoei não. Então esse foi o primeiro indício de alguém que perdoa, percebe? Ele perdoa pecado, irmãos. E ele compara a questão da própria Arca de Noé com uma igreja. Ah, irmãos, eu só dando risada que você falou. Só que a igreja, elas também é um pouco tanto radical, porque o adultério e aborto parece que era um pecado imperdoável. Não, você não tem, você está perdido. Se você lá tem os pecados. Né? Você vai para o inferno, não tem chance mais para você. Acabou. Isso é um pecado imperdoável. Calixto não enxergava assim, só que ele já entra com a questão de aplacar, né, o pecado dessas pessoas. Ele perdoa o pecado, e daí já vem a ideia de que Papa perdoa pecado. Então esse primeiro aqui, ó, Calixto I, você vai encontrar vários Calixtos, tá, irmãos? Por isso que vale ressaltar, tem até um Calixto entre nós, deve ser o 10º. Então esse é o primeiro, tá? Ele que vai trazer essa questão de que o bispo de Roma era próximo de Pedro. Percebe? Essa sucessão apostólica e a sucessão papal aí. Só que antes disso, do Papa Leão, não tinha uma base exegética, entre aspas, sobre essa questão de sucessão. Papa Leão aí, ó, de 400 a 461, ele viveu depois de Cristo. Ele que vai trazer argumentações bíblicas sobre isso. Então, Papa Leão, ou São Leão Magno, em 461 depois de Cristo, recebe um destaque, pois foi o primeiro a oferecer bases bíblicas e teológicas da alegação papal. Em sua pregação, no dia da sua posse como bispo de Roma, ele exaltou a glória do bendito apóstolo Pedro, cujo poder e autoridade continuaram existindo e resplandecendo, ou seja, através do Papa. Compreende? Então, antes disso não tinha uma base teológica para defender, mas esse camarada aqui, Papa Leão, ele vai trazer algumas bases teológicas e exegéticas, entre aspas, né? Segundo a visão dele, exegética. Mas ele traz a primeira argumentação bíblica sobre essa sucessão aí. E aqui a gente encontra o primeiro Papa reconhecido. Nós vemos ao longo da história papas,
os bispos, que tinham a primazia. Mas o primeiro reconhecido aqui é esse Gregório I. Ele é o Papa que as pessoas reconhecem como o primeiro Papa instituído como Papa, entende? Não como os bispos lá do primeiro século, aqueles que ajudavam a igreja, supervisionavam. Não, agora aqui ele é enxergado como Papa realmente. Somente por meio dele, ou a partir dele, é enxergada a questão papal, do singular, o homem Papa, igual nós temos hoje. Até então não tinha isso. Então, Papa Gregório I, conhecido como São Gregório, ou Gregório Magno, ou Gregório o Grande, foi Papa entre 13 de setembro de 509 e sua morte em 12 de março de 604. É conhecido principalmente por suas obras mais numerosas que as dos seus predecessores. Então, ele nasceu em Bizantino, ele morreu em Roma, né, porque ele era um Papa. Os seus pais estão aqui relatados. Então, é a partir dele que se enxerga ali a instituição realmente do Papa em si, como nós enxergamos hoje, o Papa, a pessoa Papa. Então, através de Gregório I, esse foi o primeiro que a igreja enxergou e instituiu como Papa a primazia aí. Irmãos, eu vou ler esse último aqui, e provavelmente o pastor vai ter que dar continuação e a gente vê como vai, porque senão vai passar muito do horário, tá? Então, só para terminar com chave de ouro, Cristo é a única cabeça. Nós vimos tudo isso ao longo da história, mas Cristo tem a supremacia de tudo. Cristo é a única cabeça. O Senhor Jesus, não o Papa, é o cabeça e a pedra angular da igreja. Somente o Senhor Jesus é dito ser o cabeça da igreja nas Escrituras. Nem Pedro, nem qualquer outra pessoa. Isso é claramente visto nos textos de prova para este parágrafo. E aqui vamos encontrar os textos que têm esse embasamento. Em Colossenses 1,18, aprendemos que Cristo é a cabeça sobre a igreja. E que significa que Ele é a autoridade suprema sobre o seu corpo, a igreja. Somente Ele exerce soberania e governo irrestrito sobre o seu reino. O Matthew Poole, acho que é essa a pronúncia, depois de... Oi? Alguém falou alguma coisa? Matthew Poole. Poole, obrigado. Matthew Poole, depois de notar em primeiro lugar a descrição de Cristo como Criador do mundo nos versículos anteriores, ou seja, em Colossenses aqui 1,18. Observe então, o apóstolo fala aqui dele como uma referência especial à sua igreja, ou à nova criação, da qual ele mostra aqui, como em outros lugares. Em Efésios nós vamos encontrar capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5, que ele é o cabeça e o governador da igreja, sendo seus escolhidos e chamados os súditos apropriados de seu reino especial, o corpo escolhido, a qual ele se relaciona mais peculiarmente, Colossenses 1:24, para a orientação e o governo dele, sendo ele aquele acho que aqui deu um erro, sendo ele aquele para que a cabeça é para o corpo natural, e mais especialmente nos dois aspectos anteriores. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Isso tem que ficar claro. Nós vemos isso, a igreja totalmente distorcendo isso. Mas Cristo, não o Papa, é o cabeça da igreja. Ele foi instituído como o Senhor da igreja, o governador da igreja. Ele pagou com o seu sangue pela igreja, e não o Papa. Entendeu? Alguma dúvida? Alguma acréscimo? Não? Se tiver, depois vocês perguntam, a gente vai tentando explicar aí. Agora, eu sei que é muita coisa, a gente vai relatando histórias aí, mas é bom vocês consultarem. Depois eu vou colocar no slide algumas referências para vocês pesquisarem. Tem livros aí de história, pode auxiliar você numa melhor compreensão. O que a gente traz aqui é um resumão, né? Para que vocês compreendam pelo menos as questões chaves aí ao longo da história. Tá bom? E aí no próximo domingo o pastor vai dar continuidade aí ao Cristo, o verdadeiro cabeça. Tá bom? Então é isso. Vamos orar para encerrar.